Senhoras e senhores deputados, queria começar por lhe agradecer, Sr. Governador, a sua vinda e disponibilidade mais uma vez para responder. O esclarecimento cabal, total, de todos os factos e todas as responsabilidades do caso Banif é essencial para o país e é uma exigência não apenas do PSD, mas de todo este Parlamento. Para isso, foi aprovada a constituição de uma comissão de inquérito que avaliará tudo dentro do período temporal que o Parlamento decidiu, mas o PSD, perante um conjunto de notícias relativas à fase de venda voluntária, não venda voluntária, fracassada, resolução e posterior venda da atividade ao Santander, um conjunto de notícias que só surgiram dias após, naturalmente, mas que foram extremamente preocupantes, entendeu que havia esclarecimentos que não podiam aguardar tanto pela que a Comissão de Inquérito iniciasse os seus trabalhos. Assim entendeu esta Comissão e eu creio que bem, porque a fatura que nós neste momento conhecemos do caso Banif para os contribuintes portugueses é extraordinariamente pesada e vamos saber, se não demasiado pesada para o que devia ser e podia ser. Eu tenho perguntas sobre a fase a que estas tais notícias se reportam, portanto, processo de venda voluntária, resolução e venda ao Santander, e são cerca de 30. Começando, Sr. Governador, confirma ou não que o Banco de Portugal foi acompanhando as negociações do plano de reestruturação do Banif com as instituições europeias, após a sua recapitalização, e, em particular, o plano de reestruturação apresentado, creio que a meio de setembro de 2015. Creio que esse plano de reestruturação apresentava a tal solução, banco limpo, venda com separação de ativos, vamos lhe chamar estressados. Qual é que era a opinião do Banco de Portugal sobre esse plano, quer o plano de reestruturação, quer, obviamente, esta operação, ou estas duas operações de venda? Se o Banco de Portugal também participou na interação com as instituições europeias, qual foi a posição que assumiu? Quem é que assumiu essa posição em nome do Banco de Portugal? Já em concretização desse plano de reestruturação, foram ou não lançados dois processos paralelos, um em setembro e outro em novembro, de venda dos ativos, dos tais ativos estressados, um pacote de ativos estressados, e, em segundo lugar, venda da participação do Estado. Como estavam os processos de venda no início de dezembro de 2015? Início. E se quiser fixarmos um prazo limite para este raciocínio e para este juízo, na data ou até à data de 12 de novembro. Não precisa de ser no dia 12 de novembro, pode-me dizer a 8, a 7 ou a 3. Porquê? Porque é exatamente antes do domingo em que sucedeu a notícia da TVI. E é verdade ou não que esses dois processos paralelos de venda de ativos tinham oferta ou tinham interesses interessantes e valorizações muito interessantes, quer para a participação do Estado, quer para o conjunto de ativos. Não sei se o Sr. Governador sabe qual é que era a posição, o entendimento que a Direção-Geral da Concorrência tinha sobre as manifestações de interesse que existiam a essa data, até dia 12. Depois, Sr. Governador, todos conhecemos essa notícia e é o que sabemos, o impacto brutal na primeira corrida aos depósitos que se verificou em Portugal nessa sequência a partir de segunda-feira. As propostas que vieram, ainda assim, a ser apresentadas no dia 18, propostas para compra voluntária, tiveram ou não um impacto do que aconteceu no Banif nessa semana? Qual é que foi o montante de depósitos que saiu, que fugiu do Banif durante essa semana? É verdade ou não que, por causa dessa fuga de depósitos, já desde terça-feira, e não apenas nesse fim de semana, depois de 19, o Banif estava a funcionar sem acesso ao BCE? Portanto, o tal tema da perda ou não do estatuto de contraparte, que já agora gostava que confirmasse porque houve notícias contraditórias, o BCE disse ou não disse, mas é verdade ou não que já antes de uma decisão potencial desse tipo, o Banif já estava a funcionar sem acesso ao BCE, já estava a funcionar nas chamadas ELAs, as linhas de emergência. E é verdade ou não
que em casos semelhantes, nós conhecemos em Portugal o BES e conhecemos o caso dos bancos gregos, é possível que um banco funcione, em alguns casos, largos meses, baseado em elas e, portanto, que a tal precipitação durante o fim de semana poderia não ter existido. Durante essa semana, soube ou não, Sr. Governador, de instruções, sugestões da parte do BCE, através do SSM, ao governo português, enquanto ainda decorria o processo de venda voluntária, enquanto as negociações com vários interessados estavam a decorrer, para que a venda fosse feita ao Santander, e negociações com outros não interessavam porque o vendedor ou o comprador já estava escolhido, seria, digo eu, pelo BCE. Em segundo lugar, também ainda que sobre essa semana, é verdade ou não que antes, porque eu creio que isso está citado na ata do Banco de Portugal, do fim de semana 19, ainda antes do processo de venda voluntária estar terminado, já o Governo comunicava, creio que a 16 e depois a 17, o prazo de entrega de propostas era 18, a 16 e a 17 já comunicava o Governo ao Banco de Portugal que não ia haver venda voluntária e que por isso devia ser realizada uma resolução antes, pasme-se, de estar concluído o prazo de entrega de propostas para a venda voluntária. Sobre a resolução, em que data é que o Banco de Portugal iniciou os trabalhos de preparação? Nesse trabalho de preparação, qual é que foi o diálogo com o Governo? O Governo deu ou não instruções, creio que sim, para que fosse realizada essa resolução como uma solução para o Banif? E sim, que orientações quanto ao tipo de resolução? Quem é que decidiu o perímetro e a repartição de encargos? Mais para os contribuintes, poupança dos serem poupados não apenas as obrigações séniores, mas outros instrumentos não subordinados, eu diria, de hierarquia intermédia. Foi o Banco de Portugal ou foi uma decisão do Ministério das Finanças comunicada ao Banco de Portugal? Já agora, como é que as autoridades nacionais, em 2 semanas, tomam decisões aparentemente diferentes, em sentido bastante diferente? Umas penalizam os contribuintes e a outra não. Qual é que foi a autoridade nacional que aceitou e decidiu um haircut de 66% nos ativos? Quando sabe-se, ou diz-se, melhor dizer, o mercado, nesse processo de venda voluntária de ativos, de uma parte significativa dos mesmos ativos, estava a oferecer para comprar apenas com desconto de 20%. Quem é que aceitou e negociou os 66% com a Comissão Europeia? E gostava de saber se o Banco de Portugal entende, na sua função de supervisor, que até essa data, esses ativos estavam ou não prudentemente avaliados no Banif. Tinham ou não, vamos chamar imparizações, descontos face ao seu risco, qual é que era o valor desse desconto, com que estava na contabilidade, porque depois foi aplicado um haircut de 66%. Tinham ou não garantias e qual é que era a cobertura dessas garantias? Não parece bastante surpreendente um haircut desta dimensão? Outra questão ainda. Porquê é que foi criado o veículo neste caso? No caso do BES, nós temos, da resolução saem 2 entidades. Um novo banco, um banco de transição, e os ativos que ficam para trás, chamemos-lhe assim, ficam no banco mau. Porquê é que aqui se optou por uma tripartição com uma consequência muito importante? É que os ativos que transitaram para o veículo, o chamado upside, a valorização potencial, não vai para o Estado enquanto acionista, mas fica no sistema financeiro. Relativamente à venda dos ativos, perguntas muito rápidas, Sra. Presidente. Para terminar, sim. Porquê é que só convidaram o Santander após a resolução? Porque não outros? Porque não outras entidades que não instituições de crédito, designadamente a Apollo, que tinha licenças bancárias na Europa, ou, como diz o Regix, que podiam ser autorizadas outras entidades que ainda não eram instituições de crédito autorizadas nesse momento. Porquê é que a valorização potencial fica para o fundo de resolução e não ficou no Banco Mau, se assim quiser dizer, que é detido pelo Estado? Se havia necessidade de auxílio de Estado, como houve, porquê é que não foi feito um processo competitivo? Porquê é que o Santander recebe, segundo notícias recentes, um banco que faz um negócio com um desconto de 75%, ou se assim quiser, diz o próprio banco, com uma mais-valia logo à cabeça de 300 milhões? Era necessário, vou terminar, era necessário e possível uma injeção
do Estado por aumento de capital, quando ao abrigo da lei de recapitalização não se pode injetar dinheiro em instituições não viáveis? E, para terminar mesmo, qual é que era o valor dos ativos, a injeção e garantias que o Santander recebeu neste negócio, e do Estado e do Fundo de Resolução? Seria porque as imparidades não estavam registadas, as contas estavam mal feitas no BANIF, ou algo na sua contabilidade não funcionou? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao